Shalom! Vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos falando sobre o tabernáculo mexicano, para que a gente possa ter uma ideia real do seu significado, do quanto ele trazia a mente, ao coração, à alma do povo de Israel, a sua existência e a sua estada ali no meio deles, né? No meio do povo de Israel naquela travessia, e depois já quando ele foi por fim colocado lá definitivamente, né, vamos dizer assim, até a construção do templo. Mas o importante é a gente frisar aqui, que eu falei no outro vídeo de uma maneira geral, introdutória, é que nós vamos tentar nos empenharmos para dissociar essa ideia que existe, por exemplo, na igreja evangélica, sobretudo, existe muito uma questão do paralelismo, né? Ou seja, o crente, eu digo isso porque eu já fui pastor, então eu sei como os ensinos são, né? As doutrinas são. Existe um paralelismo que é traçar uma referência do tabernáculo com a pessoa de Yeshua, com Jesus. Mas eu gostaria que a gente desvinculasse essa ideia e pensasse no seguinte: quando o tabernáculo foi erguido e depois mantido por quase 3 séculos, vamos dizer assim, arredondando por 3 séculos, num lugar fixo, a gente tem nós não temos um Messias ali, mas nós temos o tabernáculo em si, o mexicano em si. O significado dele para o povo de Israel naquele momento não era messiânico em si, mas era místico, divino, ou seja, era a presença de Adonai que se revelava ali para o povo de Israel e que se fazia presente em meio ao povo de Israel naquela caminhada e também já quando o tabernáculo, enfim, né, se fundamentou e se fixou. Mas hoje nós vamos falar sobre o altar e sobre o lavatório, que é traduzido em muitas vezes como bacia. Outra coisa que eu gostaria que a gente tirasse essa concepção também, né? O altar, eu vou ler um texto aqui para nós podermos introduzir. Eu gostaria de a gente ler aqui, para ter uma introdução, o capítulo 38 de Shemot, de Êxodo, diz o seguinte, 38, versículo 1. Fez também o altar de holocausto de madeira de acácia de 5 côvados de comprimento e de 5 de largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados à altura, mais ou menos 45 centímetros, arredondando aí o côvado, né, para ter uma ideia da dimensão do altar. Dos 4 cantos, fez levantar 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu algumas vezes de bronze, outras a nossa tradução mais próxima no hebraico é cobre. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, as pás, as bacias, garfos, braseiros, todos esses utensílios de bronze ou de cobre os fez. Né? Fez também para o altar uma grelha de cobre em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, né? Uma saia na volta do altar, né? Uma grelha ali, né? O qual chegava até o meio do altar. Fez também para o altar uma grelha de cobre em forma de rede, de rebordo do altar para baixo, o qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de cobre, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábua o fez. Né? A visão desse altar, né? Muitas vezes é chamado de altar de terra, altar de holocausto, altar de sacrifício, altar de cobre ou altar de bronze, né? Ele era então feito de madeira de acácia e o seu contorno, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de caixa. Essa caixa, esse altar, ele era feito de madeira de acácia recoberto por cobre. Ele tinha uma grelha, tinha um rebordo, né, na volta dele ali, e ele tinha 5 por 5, 5 côvados por 5 côvados por 3 de altura. Né? E a tradição diz que ele era enchido com a terra do local, né, colocava na parte oca ali, onde era então colocado
as lenhas e o animal que era queimado ali, sacrificado ali, né? Então é interessante que a gente perceba que muita gente pode ter uma visão um pouco errada do altar, né? Apenas como um elemento litúrgico, né? Como se fosse alguma coisa assim, um ritualismo, como existe em outras religiões, em que se faz isso, se faz aquilo, se faz o abate de animais, se faz sacrifício de animais, etc, 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 né? Mas isso não é religiosidade. Aqui nós temos uma coisa muito importante, que é a presença de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador do universo. Ele se revela nesse local, no tabernáculo. Ele recebe desse tabernáculo as coisas que são colocadas ali para ele. E ele fala com Moshe, com os sacerdotes, com o povo de Israel, através desse local. Então é um local sagrado. E o altar, por mais que ele possa ser visto apenas como um dos móveis do tabernáculo, ele é sagrado, mas extremamente sagrado. Tanto é que, por ele ser tão sagrado, qualquer coisa colocada sobre ele se torna sagrada. Essa descrição do altar, rica em detalhes, nos mostra que o seu autor, que é o mesmo criador do universo, foi ele que passou as informações para Bezalel, né? Para ele construir o altar. Essa riqueza de detalhes revela a mente de Deus, né? O objetivo de Deus ali. Então veja, os 4 chifres, né? que muitas vezes na Bíblia nós vamos ver os chifres como no sentido de autoridade, né? E ali ele serve como uma representação, como se fosse uma coroa ali, né? Sobre o altar, né? Então você, olhando o altar na horizontal, na altura dos olhos, você vai ver aqueles chifres, você vai ter uma ideia da autoridade sobre os 4 cantos da terra, né? E por todo o universo, né? Adonai é chamado de Rei do Universo, né? Então isso é muito importante. E aí quando era trazido ali a oferta colocada sobre o altar, né? E queimada, ela produziu uma fumaça vertical, vamos dizer assim, né? Ela não acabava se espalhando horizontalmente, né? Ela miraculosamente ela ascendia, ela subia verticalmente, né? Isso nos revela também que existe algo sobrenatural, né? Místico ali por trás daquela ação ali que está acontecendo, né? Porque o objetivo é que essa fumaça do sacrifício chegasse até numa linguagem antropomórfica, né, numa linguagem humana, para tentar descrever Deus, chegasse até as narinas de Deus, ele pudesse sentir o cheiro e sentir prazer com aquilo ali, porque não era o prazer de um churrasco, era o prazer de que o seu povo estava ali fazendo algo, buscando o cumprimento das suas ordens, e buscando uma aproximação com ele, porque ele queria se aproximar do seu povo. Então o altar, ele é, vamos dizer assim, o primeiro elemento, logo que você cruza a porta do átrio, ele é o primeiro elemento de relacionamento com Adonai. Isso é extremamente sagrado, né? Vamos lembrar que outras pessoas importantes, santas e justas nas escrituras, levantaram altares para Deus ainda antes dessa concepção artística vinda de Deus, né? Ou seja, eles fizeram altares de pedras, né? Eu vou citar alguns aqui, né? Primeiramente, a gente sabe que o primeiro sacrifício foi feito citado nas escrituras, né? Por Caim e Abel, né? Então, Abel traz o seu sacrifício, e, obviamente aquele sacrifício era oferecido sobre um altar simples, mas foi ali num local específico. Eu vou chamar a atenção depois desse local. Noé, ele também levanta um altar e oferece ali um sacrifício a Adonai. E até o próprio Adonai, ao ordenar o tipo de espécies que iriam entrar na arca, fica muito claro, de animais puros e impuros, ou seja, já está ali a pré-concepção de animais que seriam usados para o tipo de sacrifício que agrada a Adonai, né? E também ali estava Abraão, né? Que ofereceu seu maior sacrifício, que é Isaac, né? Isaac, quase
na consumação do sacrifício, né? Quase que ele realmente sacrificou Isaac ali. Por que ele só não sacrificou? Porque Deus ordenou. Não, pode parar que eu agora reconheço que verdadeiramente tu me tens por teu Deus, né? Tu me obedeces, tu está pronto para aquilo que eu tenho para ti, né? E aí surge um outro animal que substitui Isaac ali, né? E todos esses três eventos que eu estou falando aí, né, de Abel, de Noah e de Abraão, eles acontecem no mesmo lugar. Preste atenção. Até o de Abel, lá no tempo ainda de Adão e Havá, né, de Adão e Eva, todos oferecem o sacrifício exatamente no mesmo local, geograficamente falando, que é o Monte Moriá. Esse lugar vai se tornar tão sagrado, porque ele é o monte, como se fosse o monte da conexão entre os céus e a terra, né? E aí o tabernáculo, quando ele for se fixar, ele vai se fixar exatamente no Monte Moriá. Hoje o templo, tanto o primeiro templo como o segundo templo, foram erguidos sobre o Monte Moriá. O segundo templo hoje, que não está mais em pé, né? Ele dentro do local lá, onde seria o templo, ainda foi preservado o pico do Monte Moriá. Então, se você visitar Jerusalém, você vai encontrar lá o pico do Monte Moriá. Você vai ver o pico do Monte Moriá ali, de tão sagrado que ele é, né? E por fim, esse altar, ele tinha um outro significado também muito importante, né? Mizbeach, que é o nome que é a palavra hebraica da qual nós traduzimos altar, né? Mizbeach, ele é formado por um acróstico, né? Eu vou ler aqui para vocês aqui, o M de Mehilá, né? que significa o perdão, né? O Z de Zehut, que significa o mérito, e o B de Beraká, que é a bênção, né? E o duplo R, né? Que na transliteração é CH, mas seria um R, né? Esse Mibeach, né? Que é a Raim, que significa vida. Então nós temos aí o perdão, o mérito, a bênção e a vida. Então a palavra altar em hebraico é um acróstico dessas 4 palavras que eu citei para vocês aí. E isso nos leva a uma outra visão ainda, né? Quer dizer, o altar era o lugar do perdão, onde ocorria o perdão, onde alcançava o mérito, né, de estar ali na presença de Adonai e receber esse perdão, e era abençoado, né, o ofertante era abençoado por esse ato, e isso tinha um significado muito especial de vida, porque desde o começo, Adonai, ele traz um resgate a partir de Adão e Havá, de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles passaram então a serem seres mortais, morrer. Mas desde o início Deus os criou para serem eternos. E agora Deus está trazendo de volta num projeto que isso vai passar ao longo do século até culminar na vinda do reino dele, a consumação do reino dos céus aqui na terra. A ideia de vida, de produzir vida eterna. Deus nunca desistiu do ser humano. E ele levanta Israel com todo esse aparato, com toda esses objetos, inicialmente o templo, inicialmente o tabernáculo, depois o templo, as escrituras. O único povo que recebeu as escrituras sagradas, a Torá, divinamente revelada, foi Israel. E Israel é levantado como filho de Adonai, como servo de Adonai, como amigo de Adonai, e um outro título que eu acho muito importante, luz para as nações. Por isso Israel foi levantado, teve todo esse caminhão de privilégios, de graça, de oportunidade, porque ele tem uma missão muito sagrada, né? E então ele tem todos esses exercícios ali no tabernáculo para que ele se torne a luz para as nações. Então vamos guardar isso aí como é importante, tá? Então ele ao mesmo tempo que ele é o perdão, o mérito, ele é a bênção, né? Ele é a vida. O altar tem esse sentido, né? Então, tento imaginar o ofertante chegando diante do altar e o próprio sumo sacerdote, os sacerdotes estão ali, eles não olham para aquele altar como se fosse um objeto comum. Eles veem aquilo ali como
um profundo temor, com um profundo senso de sagrado. Tá? A chuva não, se houvesse chuva, não apagaria, porque o sacrifício era diário. Então havia a manutenção do milagre de Deus ali na preservação daquela queima ali das brasas. Né? Um dos objetos que eu falei ali tinha pás, colheres, braseiro. O braseiro retirava a brasa e era a brasa que acendia o altar de incenso lá. Né? E essa brasa era preservada para a manutenção do fogo. O fogo não se apagará sobre o altar. Né? Então, tanto a ideia da manutenção do fogo, como a manutenção daquilo que mantém o fogo aceso, que é a continuidade de ofertas, muitas vezes traduzido como sacrifícios, né? Corbanote, né? Em hebraico corban, ofertas de aproximação, de reconciliação, de intimidade com Deus. Né? Eu gosto muito de ver isso, né? Essa relação de aproximação. É Deus se aproximando dos homens, os homens se aproximando de Deus ali em Israel. Esse altar ele era chamado de altar de cobre, altar de terra, né? De acordo com a visão, muitas vezes na própria escritura, ali, na maneira de citá-lo. Né? Ele tinha, possivelmente existe na tradição oral de Israel, né? Na tradição oral da palavra divina, que ele era mais, essa dimensão que eu falei de 5 por 5 por 3, era o altar propriamente dito, mas ele estaria sobre uma outra estrutura, uma outra base, e essa base então tinha uma rampa, e essa rampa o sumo sacerdote subia até o altar para fazer ali as ofertas diárias. Por que uma rampa e não uma escada? Para que ele no exercício de subir essa escada não revelasse a sua nudez, né? Ainda que ele não estivesse nu por baixo da roupa, existiam calções de linho que ele vestia, mas ver essa roupa já era ver a nudez dele. Então era uma rampa que mantinha ele sempre numa posição que não lhe dava a oportunidade de ser visto por baixo dele, né? Então, possivelmente era assim, tá? Um outro móvel que eu gostaria de falar com vocês hoje aqui é sobre a pia, o lavatório, que chamam de bacia no hebraico, né? Então, é um aspecto interessantíssimo, porque aquilo que chamam de bacia não era uma bacia, era algo, como eu vou dizer, era um objeto, não, em forma, como se fosse uma meia esfera, assim, né? Uma outra cobertura, né? E ela tinha, vamos dizer, 2 torneiras ali para que saísse a água e pudesse lavar mãos e pés, né? Porque se você pensar em água numa bacia, quando você colocasse a mão ali, os pés, e aí viesse de novo, colocasse a mão e os pés ali para lavar, você ia sujar aquela água, né? Então é uma água que saía do lavatório, não que você colocasse as mãos ou os pés dentro do lavatório, né? Existe hoje esse mesmo lavatório em Jerusalém. Você chega em Jerusalém, lá nas ruas de Jerusalém, existe esse lavatório hoje com 12 torneiras, né? Para que se pratique a limpeza das mãos ali, né? Por falar em limpeza das mãos, o hábito que nós temos de lavar as mãos aqui no Brasil antes de nós fazermos as nossas refeições é um ato judaico. Nós, como brasileiros, né? Nós trazemos da ancestralidade da colonização brasileira. Eu, como judeu, já fazia isso na minha família, lavar as mãos, toda essa questão de um ritual, vamos dizer assim, judaico, né? Que às vezes se perde na história e passa a ser algo como se fosse uma coisa simples, mas esse mikveh, essa limpeza das mãos, é um ato de uma tradição judaica que as famílias no Brasil têm e nem sabem, né? O lavatório, né, ele era feito de cobre também. Não se tem muitos detalhes nas escrituras sobre o lavatório. Ele é kió em hebraico, né? E ele foi feito dos espelhos das mulheres que estavam lá que continuamente, diz o texto, continuamente estavam, né? Eu gosto de ver esse texto aqui olha que interessante, Êxodo 38:8. Fez também o lavatório de cobre com o seu suporte de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Ministrar é servir, né?
em hebraico a ideia de serviço, algum serviço estava sendo feito ali. Muitas vezes as pessoas usam, né? Eu na minha época de pastor, eu usava muito essa expressão, ministro do evangelho, ministro da igreja tal, né? Pô, parece uma palavra pomposa, né? Mas se a gente colocar na sua devida designação e significado, ministro significa servo, aquele que serve, né? Então, o ministro do evangelho, ele não é diferente do ministro que executa o louvor, do ministro que cuida dos objetos sagrados, né? A palavra ministro é a ideia de servir. Mas uma coisa extremamente em detalhe aqui, que você não tem na sua Bíblia em português, é que a expressão mulher, de sabá, né, em hebraico, ela está repetida. Está assim, de sabá. Né? Como se você fosse fazer na ponta do lápis, mulheres. Né? Só que a tradução seria legiões. Né? A ideia de duplicar a palavra é a ideia de plural, né? de maior quantidade, vamos dizer assim, né? Então, e quem eram essas mulheres que estavam ali, que eram uma quantidade grande, que são chamadas de uma legião de mulheres, né? Que tinham esse bom hábito de estar à porta do tabernáculo, do melhor dos átrios, né? Elas estavam ali na porta do átrio, né? Do cercado que impede de contato com o tabernáculo, propriamente dito, com a tenda, né? O santo do santo e o santo lugar, né? Elas estavam ali continuamente, diz o texto, né? Das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Eram mulheres que tinham um senso de espiritualidade elevada, eram mulheres que tinham um desejo de aproximação de Deus elevada. Essas mulheres estavam ali continuamente. Vejam que todo o serviço do tabernáculo é feito por homens, mas essas mulheres estavam ali continuamente. E esse lavatório é feito dos espelhos delas. A tradição oral, né, diz que Moshe ele resistiu um pouco a essa ideia de fazer isso do espelho, porque na mente dele isso poderia dar uma ilusão de vaidade, coisa assim, né? E que Adonai teria dito para ele, não, faça, porque são esses espelhos que essas mulheres, agora você vai entender o sentido da legião, são essas mulheres seduziam seus maridos, né? Conquistavam seus maridos que chegavam de volta ao lar, cansados das batalhas, ou cansados do árduo trabalho, e elas, todas bonitas, mostravam, revelavam para eles, junto ao espelho, faziam eles enxergar ele e ela no espelho, e dizia, eu sou mais bonita que você. E aí ele caía naquela graça, naquela feminilidade, naquela beleza ali refletida no espelho, e tinha relações com ela, e isso aumentava a população de Israel, que é uma bênção para Israel, né? Multiplicar o povo, né? Então esses espelhos eles tinham esse caráter sagrado também para Adonai, né? Porque alcançavam um objetivo que ele mesmo tinha pré-determinado, né? De se multiplicar, de crescer ali, né? E esses espelhos vão formar então de cobre, né? Cobre polido, que refletia a imagem delas ali, vão formar o lavatório. O lavatório, ele tem por si só a missão de lavar as mãos e os pés num único ato, né? Abre a torneira ali, lava mãos e pés simultaneamente para se desempenhar os serviços sagrados, né? Então vem o ritual da purificação. E até hoje, né? Por exemplo, o batismo, que é praticado na igreja evangélica católica, chama-se mikveh. Esse mikveh é um banho para purificação, para então aquele sujeito, aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, servir ao Senhor, né? E até hoje existe lá em Jerusalém sítios arqueológicos que têm os tanques, né? O tanque de Siloé, né? Onde eram praticados os mikvês antes de se adentrar no templo com as ofertas, né? Então é uma lavagem de purificação. É um outro tema, depois eu vou explicar para você sobre esse assunto de purificar puros e impuros, né? É uma coisa espiritual. É mais do que simplesmente tirar poeira das mãos ou dos pés ali, né? O Bezalel, ele fez esse lavatório, né? E ele era bisneto de Elazar, né? De Elazar, né? E filho de Arvarim. Ou seja, ele
ele tinha uma descendência de Eleazar, e ele foi munido de dons e talentos especiais para criar toda essa mobília do tabernáculo, para criar todo o tabernáculo, segundo o modelo que Deus lhe mostra no monte, né? Então esse quior, ele ficava separado entre o altar e a tenda propriamente dita, né? Ele era usado para o preparo dos corranins, ou seja, dos sacerdotes, né? E ele era um vaso, vamos dizer assim, um lavatório sagrado também, né? Então, você imagina você chegar ali diante como um sacerdote, lavar as mãos e os pés nesse local, é num sentido espiritual, não é no sentido de que você está tirando a poeirinha ali das mãos e dos pés, a areia das mãos e dos pés para receber, não. É muito mais ainda, é importante. Então, o senso de sagrado é muito grande, né? O mikveh, ele não é um ato de você ser batizado para você pertencer à igreja. Ele não é um ingresso na igreja, ele é um rito de purificação. Quando João o Batista, né, o imersor, né, a palavra hebraica seria Yohanan, João, o imersor, não o Batista, né, ele fazia esse batismo como um ato de purificação, né? É um ato espiritual. Reparem que o próprio Yeshua, ele cumpre toda a Torá, e ele chega de João Batista, ele também passa pelo mikveh, ele também passa pelo rito de purificação, para que ele possa então se apresentar como o servo de Adonai, né? Outro detalhe que eu achei interessante é que ele era reflexivo, né? Ele era feito de espelho, né? Então imagina ali que ele tinha, quando o sacerdote chegasse ali, ele se veria no quior, né? E isso, ele teria uma imagem dele, da sua pequenez, e também uma alusão a ele se olhar e perceber a missão que ele tinha. Olha, esse aqui sou eu, e a minha missão é grande, né? É entrar na tenda e fazer todos aqueles serviços sagrados, né? É muito interessante que o uso desses esses dois móveis, né? O altar de cobre e o lavatório de cobre, eles são os introdutórios a uma ação maior, que é adentrar na tenda, o local que é chamado de tenda do testemunho, né? Ou seja, tenda da presença da revelação divina. Então, para você ter uma ideia de como era, como Israel via esses móveis, com um senso de espiritualidade sagrado e místico, né? Porque eles eram o contato com a divindade, o contato com Adonai. Que Adonai possa te conduzir também assim, te aproximar dele cada vez mais, é o meu desejo sincero de coração, todos nós, que a gente possa ter cada vez mais essa sensibilidade da presença dele. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Sentir essa presença dele tão maravilhosa, porque esse é o desejo dele, que a gente o sinta, o sirva e o ame. Amém? Até mais.